Olá, turma boa, tudo bem? Semana de 9 a 16 de novembro de 2022, deixa eu me enquadrar aqui na tela. Dando sequência ao nosso projeto de analisar fatos nacionais e internacionais semanalmente, né? E sempre convidando que você assista o vídeo até o final, sempre tem um recadinho, né? Sempre tem uma menção importante. E também porque você não deve descartar nenhuma informação, porque não existe escala de importância. Os concursos são terríveis aí, né? Estão cada dia mais difíceis, cada dia mais abrindo o concurso, e a previsão é que tenhamos muitos concursos nessa virada de ano. Então não dá para estudar atualidades em cima da hora. E eu sempre digo, assistam às aulas anteriores para você ter uma dinâmica daquele tema, né? E outra coisa, dê o pause no slide para lê-lo durante o meu comentário, porque no vídeo, né? Porque às vezes você quer ler, né? E quem tem acesso às assinaturas que estão descritas aí do Vencendo Concursos, tem acesso aos slides. Você que assiste gratuitamente, infelizmente não tem, né? Então, uma forma aí pedagógica é dar um pause no vídeo e com isso você consegue ler a informação que está no slide, que é de suma importância para a sua prova. Vamos lá então ao primeiro slide. Eu sempre começo colocando os meus endereços, porque é uma forma de você entrar em contato para tirar dúvidas, para adquirir os livrinhos. Em dezembro eu vou terminar o 8, ele vai ter mais de 100 questões, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, né? A maioria dos concursos que pedem atualidades, eles pedem do ano de 2021 todo, né? Um concurso que saiu da PM de São Paulo, por exemplo, agora, né? Ele pediu de maio a novembro. Então não adianta pensar que só os últimos livros vão te ajudar. Inclusive, essa semana, uma menina adquiriu 7 livros, porque o edital dela envolve 2021. Né? Veja, alguns editais trabalham com 2 anos, até de temas de atualidades. E economia, política, sociedade e cultura. Esse é meu WhatsApp, é só mandar uma mensagem para mim, que eu explico melhor como é que é o PDF. Eu faço a R$25 cada um, porque dá um trabalho muito grande construir esses livrinhos, né? E eu divido a cada 2, 3 meses. Uma último que eu deixei para ficar um pouco maior, para ficar de setembro até dezembro, né? Com temas de setembro a dezembro, com mais de 120 questões. Pra você ter uma ideia, eu consigo fazer 1 ou 2 questões por dia no máximo, por conta do trabalho que dá a fazer o comentário, tá? Semana de 9 a 16 de novembro. Esse é um dado que eu até dividi em 2 slides, que é um diagnóstico feito aí sobre a sociedade brasileira. Eu vou ler com calma, porque os números são revelam o que a gente chama de racismo estrutural. Proporção de pretos e pardos entre os pobres chega ao dobro em relação aos brancos, mostra IBGE. Então, levantamento ainda que em 2021 a taxa de desocupação também era maior entre pretos e pardos. Enquanto a população branca era de 11%, a preta 16,5% e a parda 16,2%. Né? Então, se você somar pretos e pardos, você tem mais de 32% de desocupados. Isso saiu na sexta-feira, dia 11, né? E aí é legal dar uma olhada em todos os dados, né? A pesquisa, considerando a linha de pobreza monetária, a proporção de pobres no país era de 18% em brancos e praticamente o dobro entre os pretos e entre os pardos, né? Também a população preta e parda representam 9,1% e 47% da população brasileira. Então, quando você soma pretos e pardos, você tem mais do que o dobro da população. E aí você vai indo, né? Taxa de pobreza do IBGE considerou a linha de 488 reais mensais per capita, na linha de extrema pobreza 168 mensais, 5% para brancos, 9% para pretos e 11% para pardos. Né? Desocupação,
Branca, 11%, 16%, e já falamos lá em cima. Próximo slide. Ainda continuando, eu tive que dividir em dois, porque era muita informação e eu considero que esses dados são muito relevantes para se pensar em aspectos sociais do Brasil, né? Para a gente não ficar só em economia. Se você assiste as minhas aulas, você percebe que cada aula eu enfatizo um tema econômico, um tema conflito, tal, porque é assim que funciona. Subutilização 22%, 32% e 33%, né? Sempre brancos, pretos e pardos. Desocupados, 12,52%. Rendimento médio dos trabalhadores brancos, 3.099. O dos pretos, 1.764, puro racismo estrutural, e pardos, 1.814. Então é isso, tá? Dá um pause neste vídeo, anota no seu caderninho aí essas informações, porque as provas podem vir aí misturando pretos e pardos, né? Tentando fazer uma confusão sobre os dados sociais aí da nossa realidade desigual, absurda e, enfim, triste, né? Ao menos 6 estados do IDF aplicam quinta dose contra a Covid. Está aumentando dia a dia, porque os casos estão aumentando. Eu tenho chamado a atenção. Taxa de transmissão da doença volta a subir no Brasil. Na quinta-feira, dia 10, para o aumento de casos no Rio de Janeiro, Amazonas, São Paulo e Rio Grande do Sul. O número de testes subiu 38% em uma semana. 4.850 casos. Eu já chamei a sua atenção em outros vídeos sobre essa subvariante BQ1. Para quem está imunizado totalmente, ela dá uma dorzinha de garganta, né? Mas a USP já orientou, a Unesp também, a Associação Brasileira Médica orientou a reutilização de máscaras em aglomeração, em lugares de muita aglomeração, deixa eu sair daqui, né? E lavar as mãos, álcool em gel, porque nós temos, infelizmente, uma informação: 70 milhões de brasileiros não tomaram a dose de reforço. Corra para o posto de saúde mais perto da sua casa. Corra! Esta é o conselho. No meu prédio, o zelador e a sua esposa estão trancados, né, por Covid. E eu não estou saindo de casa, porque tenho que pegar o elevador, não pego o elevador de jeito nenhum, né? Então estou me trancando aqui. Este é mais um alerta. Bom, USP aprova novo sistema de ingresso de estudantes via Enem. A partir deste ano, a universidade deixa de usar o SISU, né, que é a seleção unificada aí, criado pelo MEC. Então a USP vai ter toda uma dinâmica própria que ela vai revelar ainda de como será aí esse processo seletivo para 2024. E aqui embaixo tem todos os números, né? Que a USP tem que é a maior universidade do Brasil. Por que falar da USP? Isso aí enfim, muito específico? Não. Estamos falando da maior universidade da América Latina, das maiores do Hemisfério Sul, e que mudou o seu sistema de vestibular, né? Então, 50% das vagas de cada curso de graduação e turno estão reservados para quem vem de escola pública, né? Uma forma de quebrar as barreiras aí da educação brasileira. Mas, enfim, a USP achou por bem criar o seu próprio sistema. Isto é uma questão de calendário. O SISU não batia com o calendário da FUVEST. E por isso eles, para poder unificar o calendário, né, de matrículas dos aprovados, eles vão usar o Enem, mas de uma outra forma a ser aí especificada. Não acredito que você precisa saber essa nova forma, tal, mas saber que a maior universidade da América Latina está alterando o seu vestibular. Isto é uma notícia
muito significativa. Bom, Lula, presidente eleito, foi convidado pelo presidente do Egito a participar, que gerou toda uma polêmica sobre o jatinho que ele foi, que era de um empresário, mas o empresário disse que ia e convidou o Lula para ir no avião com ele. Então, aliança global, eu vou destacar os principais pontos do discurso do Lula, tá? Então, ele falou hoje, quarta-feira que eu estou gravando, lá na COP27, assim que o relatório final ou um acordo final sobre o clima sair, eu venho e vou trazer aqui para vocês, porque isso é de suma importância, e eu vou ler aqui com vocês os principais pontos do discurso de Lula. Lula criticou o gasto de trilhões de dólares em guerras, enquanto 900 milhões passam fome, cobrou países ricos pelo cumprimento de acordos climáticos e financiamento de ações ambientais dos países pobres. Sem citar Bolsonaro, criticou o governo atual pela devastação do meio ambiente, que eu tenho em outras aulas, como eu sempre falo, assista as outras aulas. Nós temos um outubro recorde também aí em desmatamento. Pediu a inclusão de países mais pobres, de outros países, o famoso G4, Índia, Brasil, Japão e Alemanha, no Conselho de Segurança da ONU, porque quem realiza a COP27 no Egito é a ONU. Prometeu esforços para zerar o desmatamento até 2030 e punir garimpo, mineração, extração de madeira e agropecuária indevida. Anunciou a criação do Ministério dos Povos Originários, propôs uma aliança mundial pela segurança alimentar, pelo fim da fome e redução das desigualdades, ofereceu o Brasil como sede da COP em 2025 em algum estado da Amazônia. Bom, pessoal, esse foi o discurso do Lula na COP27. Discursos nem sempre são tratados, acordos, protocolos, né, pactos firmados. São cartas de intenções. Aquilo que o país se propõe a fazer em relação a essa questão que nos assusta tanto, que são essas alterações climáticas que têm acometido o mundo, aí, sobretudo os países mais pobres, né? Mas não só eles. Tivemos ondas de calor terrível neste verão europeu e americano, tá? Mas assim, o legal é o seguinte, assim que a gente tiver o relatório final ou um possível acordo, como foi o Acordo de Paris de 2015, ou o Pacto de Glasgow, ano passado, na Escócia, a gente traz aqui o que os países decidiram sobre o relatório detalhadamente para você. Termina essa semana a COP, né? Vários líderes já falaram, o John Kerry é o enviado dos Estados Unidos, tal, enfim. Essas cúpulas sempre são cobradas em provas. Uma notícia boa, né? Defesa Civil começa a enviar alertas pelo WhatsApp. É possível se cadastrar para receber os alertas de defesas civis estaduais e municipais de mais de uma localização através do aplicativo. Então, se tem aí, você quer receber mensagens do WhatsApp sobre alertas de chuva, ventania, enfim, qualquer problema mais grave, tem o telefone, mandar uma mensagem, você se cadastra, ou por esse link aí do WhatsApp, e eu acho de suma importância, é impossível cadastrar o CEP, né, para, sobretudo, aqueles que já vivem em áreas de risco. Atualmente a população já pode receber esses alertas por SMS, Telegram, TV por assinatura ou pelo Google, né? Então é se cadastrar aí na Defesa Civil. E eu acho esse um serviço de utilidade pública, mas também em tempos de tecnologia as provas têm sempre perguntado. Hoje saiu, por exemplo, que a Amazon vai também demitir milhares de funcionários ao longo do mundo todo. Hoje um dia triste que perdemos a Isabel do vôlei, né? Ela inclusive fazia parte da comissão de transição do governo, teve uma síndrome respiratória e faleceu aos 62 anos, um importante ícone do esporte brasileiro. Também morreu, já que eu estou aqui já aproveitando esse obituário aqui, o ex-governador de São Paulo aos 73 anos, Luiz Fleury, né?
que, para quem não sabe, foi durante o governo dele que houve o massacre do Carandiru. Manchetes rapidinhas, tá? Militantes antipetróleo em Oslo tentam pegar o grito de Manche. Noruega é o maior produtor de petróleo da Europa. Ativistas não conseguiram encostar na obra. Tenho dito que hoje eu vi que na Austrália também, na Áustria também, ativistas jogaram tinta preta. Lógico que esses quadros são todos protegidos, mas pelo que eu li, já são mais de 15 obras de artes atacadas por ativistas ambientais, aí como forma de protesto pela emissão de gases de efeito estufa. Eu prometo que quando eu tiver uma lista bem completa eu coloco aqui, porque pode aparecer sim na sua prova. Talibã proíbe mulheres de frequentar parques. Imagina, não ficou claro quanto tempo as restrições aos parques durariam, se elas estariam entendidas a todo o Afeganistão. Realmente o Talibã sendo o Talibã, como eu sempre digo, né? Já outras restrições às mulheres ocorrem no Afeganistão. Uso de máscara passou a ser obrigatório na USP e vi que na Unesp também, né? A Amazônia tem 904 km² de desmatamento para número e bate recorde para outubro. O número é maior já registrado pelo INPE desde 2015. Então, o desmatamento tem aumentado. Deixa eu sair daqui. Flor de Lis, aquela deputada, é condenada a mais de 50 anos pela morte do seu marido, Anderson do Carmo. Filha biológica também foi condenada, né? E uma neta e uma outra filha, porque eles tinham vários filhos, foram absolvidos. Eu não consigo deixar tudo quadradinho bonitinho aqui, não sei porquê. O enviado climático dos Estados Unidos, John Kerry, confirmou à CNN que as negociações climáticas formais com a China foram reiniciadas na cúpula da COP27 da ONU, no Egito, suspendendo um congelamento de meses de negociações. O encontro mostra um sinal precoce dos resultados concretos de uma reunião entre o presidente Joe Biden e Xi Jinping em Bali no início dessa semana, antes da COP, da reunião do G20. Tá? O que é uma boa notícia para o clima. Vamos ver se realmente isso se configura. A Anistia Internacional pede compensação para operários imigrantes que trabalham na Copa do Catar. Há 9 dias, quando eu peguei essa notícia, agora estamos a menos, começa domingo, né? Do início da Copa, a organização retirou o pedido que havia sido feito em maio, corroborado por outras 24 ONGs, inclusive a Human Rights Watch, né? Que é uma grande ONG aí, de direitos humanos. Ora, pessoal, muitas notícias ventilaram na mídia internacional de como o Catar, que tem aí uma série, por ser um país islâmico, uma série de restrições à população LGBTQI+, e também ficou claro que durante a construção de muitos dos estádios, houve trabalho forçado, houve violência, houve falta de segurança, muita gente morreu e o que diz lá, ó, da ONG Equidem, o que descobrimos é realmente chocante. Não só trabalhadores foram submetidos a práticas que podem ser comparadas a trabalho forçado, como também algumas empresas, incluindo uma que é propriedade da família real, fizeram de tudo para esconder seus métodos de inspiradores do trabalho. Muito criticado. Vários países estão se protestando aí contra as restrições aos direitos humanos aí no Catar. Vai ser uma Copa marcada por esses protestos. Bom, eu esperei um pouco para soltar essa notícia, porque ela foi no Halloween, né? Nós estamos aqui no dia 16 de outubro, mas é porque estavam se investigando. Policial investigado pelo tumulto de Halloween foi encontrado morto. Ele já estava sem vida quando os familiares encontraram em sua casa. Bom, houve uma festa num bairro lá em Seul e, né, no que foi um dos piores desastres do país, mais de 150 pessoas morreram aí depois que dezenas de milhares de festeiros fantasiados comemoravam Halloween.
comemorando, invadiram um bairro popular da vida noturna. Muitos deles ficaram presos enquanto as ruas estreitas entupiam e morreram sufocados, pisoteados. E até agora o que se sabe é que foi uma grande negligência da polícia de Seul, que foi chamada várias vezes, né? E, inclusive o próprio chefe da polícia admitiu que cometeu erros, que deveria ter enviado a polícia para dispersar essa multidão, que foi um dos piores desastres em algo que era para ser altamente festeiro. Me lembrou muito algo que aconteceu aqui quando a polícia invadiu um pancadão, né? E várias pessoas entraram numa ruela e também, acho que 12 pessoas morreram pisoteados aí no Brasil. Uma loucura imaginar que em pleno século XXI pessoas sejam esmagadas coletivamente. O fato é, ninguém está aí conseguindo descobrir realmente quem é o verdadeiro culpado por isso. Mas eu esperei até 15 dias para ver se aparecia. Mas tudo indica que foi realmente uma tragédia daquelas que as circunstâncias se explicam por um excesso de população e por uma negligência da polícia. Foram os que ficaram machucados. Em dia histórico, ucranianos celebram reconquista de Kherson em clima de vitória na guerra. Cidade, a primeira grande área ocupada pelos russos no início da invasão da Ucrânia, foi retomada por forças de Kiev essa semana. Ministro ucraniano diz que a guerra não acabou, e não acabou mesmo, mas cidadão comemoram vitória na batalha regional. Nada de água, energia ou internet. Só euforia na recém-libertada Kherson. Tudo indica que a guerra está impondo vários reveses aí aos russos. Eles estão bombardeando, vou encerrar, eu sempre encerro com quase um boletim sobre a Ucrânia, né? E, ao que tudo indica, muitos soldados fugiram de Kherson, que era uma das regiões que a Rússia diz que foi aí anexada ao seu país, assim como a Crimeia. Mas a Rússia atualmente tem feito bombardeios aí, principalmente a estações de energia, e mais de 7 milhões de pessoas estão sem luz e muitas vezes sem água lá na Ucrânia. Mas talvez, alguns já estão dizendo que é um ponto de virada da guerra. Vamos aguardar, né? Não podemos fazer previsão. Mas fica esta notícia, por quê? Porque se daqui para frente falar assim, onde é que foi o ponto de virada numa questão para o fim da guerra? Aí você já sabe, foi a retomada de Kherson. Bom, Estados Unidos. Antes. População mundial se aproxima de 8 bilhões e chegou ontem aos 8 bilhões. Foi atingido ontem, né? E 8 bilhões e meio em 2030, 9,7 bilhões em 2050. Eu deixei aí não em negrito, né? Para que você possa ver os dados, né? Exatos sobre a população mundial. Os países, alguns países da África, na sua maioria, a população vem crescendo. Indonésia e Índia, que vai ultrapassar a China o ano que vem. E aqui o que dizem alguns especialistas. A população global está crescendo em ritmo mais lento desde 1950, apresentando uma queda de 1% em 2020. O relatório afirma que a fecundidade caiu acentuadamente nas últimas décadas para muitos países. Atualmente, 2/3 da população global vive em um país ou região onde a fecundidade ao longo da vida está abaixo de 2,1 nascimentos por mulher, aproximadamente o nível necessário para um crescimento zero e a longo prazo para uma população com baixa mortalidade. Estima-se que as populações de 61 países diminuiu 1% entre 2022 e 2050,
devido aos baixos níveis de fecundidade e, em alguns casos, a elevadas taxas de imigração, sem dúvida, ao número de mortes por Covid, ao número de conflitos que nós temos no mundo, à questão da migração, que diminui, as pessoas migram muito, né, os refugiados, mas daí já não querem fazer filhos porque sofrem muito, o empoderamento da mulher, que ocupa cada dia mais espaço no mercado de trabalho, e isso também inibe enfim, a fecundidade, né? São alguns dados. Mas é um dia histórico. E quando a gente tem algo que é histórico na atualidade, é batata de questão de prova. É coisa assim, muito cobrada. É assunto muito cobrado, coisa, feio, né? Hoje também de madrugada, finalmente, de vários atrasos, Artemis 1, né? Da NASA volta à Lua com seu mais poderoso foguete. O voo de teste é sem tripulação, mas representa a primeira fase do histórico programa de retorno ao nosso satélite natural. Em meados de 2025, a agência planeja pousar a primeira mulher e a primeira pessoa negra na Lua. Faz 50 anos que o homem não vai à Lua. O que é legal saber deste slide? Está lá. Vai demorar cerca de um mês, mais de 1.000 sensores. Um dos principais objetivos da NASA durante essa viagem é medir fatores como a vibração dentro dessa cápsula, a aceleração e a radiação. Fora isso, os cientistas também querem saber se a cápsula sobreviverá a altíssimas temperaturas de reentrada na Terra. Se tudo der certo, a agência planeja uma viagem tripulada ao redor da Lua, não pousando, e finalmente uma missão de pouso em 2025 e 2026. Ao longo prazo, com o sucesso dessas missões, NASA planeja estabelecer a presença humana na Lua para facilitar viagens espaciais, incluindo Marte, né? É essa tentativa da NASA de conhecer novos planetas. Já falamos do foguete James Webb, né, que já foi até cobrado em prova, tá, acho que no livrinho 7, né, e a gente está batendo, as questões batem, você pega o livrinho, depois vem a prova, a pessoa, pô, o que eu recebo de mensagem, graças a Deus, que eu estou conseguindo ajudar, né, a pessoa, gabaritei pelo livrinho, eu fico muito feliz, né, mas também pela quantidade de questões, 100 questões, né? São 100 temas diferentes, todos comentados. Não é um jabá, é porque realmente não tem isso no mercado. Os sites de concursos, eles são de cursos que têm questões, são super desatualizados, não permitem você ter comentário, e o comentário às vezes é feito por aluno que não conhece exatamente o assunto. Tá aí então, esta missão aí, Artemis 1, guarda esse nome. Ela não vai pousar, ela vai ficar circulando, dando várias voltas em volta da Lua, aí porque faz 50 anos que ela não pisa na Lua. E vai levar uma negra pela primeira vez. Olha aí, um pouco antes da reunião do G20, em encontro inédito, Biden descarta a nova Guerra Fria e Xi Jinping coloca Taiwan como única linha vermelha na relação com os Estados Unidos. Tom conciliatório marcou o primeiro encontro entre o presidente dos Estados Unidos e China, desde que o líder americano assumiu o governo em 2021, e que o mandatário chinês, já também aulas anteriores, foi reeleito no terceiro mandato. Reunião bilateral aconteceu na Indonésia, um dia antes da cúpula do G20, que acabou hoje, né? Então, quais foram as principais falas, né? O presidente Biden explicou que os Estados Unidos continuam a competir vigorosamente com a China, incluindo investimento em recursos internos, alinhando forças com aliados e parceiros ao redor do mundo. Ele reiterou que essa competição não deve desviar para um conflito e que China e Estados Unidos devem levar a competição de forma responsável e manter abertas as linhas de comunicação. Já Xi Jinping, segundo a mídia chinesa, deu um alerta, falou, não mexe com Taiwan. Se eu quiser tomar Taiwan, eu não quero que você se envolva. Na pauta desse encontro, tensão em Taiwan, guerra da Ucrânia e ambições
aí da Coreia do Norte, que eu também já falei, nunca fez tanto teste com míssil. Questões chaves para os países, que nos três casos são aliados de lados opostos. Ou seja, né, Estados Unidos é aliado de Taiwan, a China é aliado da Coreia do Norte e é aí bem favorável à Rússia na guerra da Ucrânia. Óbvio que esses encontros não são colocados para nós aí na sua íntegra, né? É tudo dito pelos secretários de comunicação dos respectivos países. Mas é uma boa notícia, né? Porque ninguém quer uma nova Guerra Fria entre China e Estados Unidos, né? E sabendo que a China cresce a largos passos na sua nova Rota da Seda, investimentos em infraestrutura em vários países. E os americanos padecem muito da falta de chips, né? Onde os chineses se destacam também. Donald Trump voltou à mídia, lança a candidatura à presidência. 6 razões que mostram por que será mais difícil para ele em 2024. Ele anunciou sua terceira candidatura, né? Ele foi candidato, presidente eleito, né? Não se reelegeu e agora quer tentar novamente aí, numa tentativa rara de um ex-presidente voltar à Casa Branca após perder a eleição. Isso não tem na história. Histórico da presidência. Bom, o Trump nunca foi político, então isso não traz um bom olhar ao eleitorado americano, porque, como diz uma folha de papel em branco na política, ele não tem fazeres na política. Outro problema, a invasão do Capitólio em 6 de janeiro, amplamente dito, né, que ele estimulou um golpe, né, praticamente. Problemas com a lei, ele vem sofrendo pelo menos 4 processos por intervir na eleições da Geórgia, aí por subvalorizar os seus imóveis, então está com problemas com o fisco e pela invasão do Capitólio. Um rival mais difícil, né? Se Trump quiser ser indicado, ele pode mais uma vez enfrentar um governador da Flórida, ou seja, uma briga interna. Na outra, ele enfrentou o Jeff Bush, mas ele ganhou dentro do Partido Republicano. Dessa vez, Ron DeSantis acabou de obter uma vitória esmagadora na reeleição, o que sugere que ele está em sintonia com os principais apoiadores do seu partido, lá um estado muito importante, na Flórida, o governador, que pode, sim, competir com o Trump nas prévias dos republicanos, mas ele anunciou que quer ser candidato. Quedas nas pesquisas, né? Uma pesquisa divulgada aí em 2 estados diz que Trump está em baixa, e a idade, né? Com 78 anos, para a política esta é uma data quase que limite, até mesmo porque Joe Biden assumiu aos 78, mas pela idade, e o próprio Lula também, que tem 77, diz que com a idade não quer se reeleger nas próximas eleições. Tudo indica que Kamala Harris, a vice, deve ser a candidata dos democratas. Reunião do G20, né, onde o presidente Jair Bolsonaro não foi, enviado. Então, as 20 maiores economias do mundo se reuniram aí na Indonésia, em Bali, e emitiram uma declaração aí, né, acho que é conhecida como a Declaração de Bali, informa que durante as discussões da cúpula, a maioria dos seus integrantes condenou veementemente a Rússia pela guerra da Ucrânia. Óbvio que, ocorrendo paralelamente à COP27, eles estão aguardando, o G20 disse que não ia se pronunciar sobre essa questão do clima, porque estavam fechando acordos lá no Egito. A própria Rússia mandou o Sergei Lavrov, não mandou o Putin para a reunião, mas ele depois disse que estava sendo muito politizado, abandonou a reunião.
A declaração reconhece que o G20 não é um fórum para resolver questões de segurança, realmente é o Conselho de Segurança da ONU, né, que é o órgão mundial, mas eles fizeram esta declaração aí. Bom, no meio dessa conversa toda, a coisa parou um pouco, porque um míssil atingiu a Polônia, e a Polônia faz parte da OTAN. E na OTAN tem um artigo 4 que qualquer país que for atacado, pertencente à OTAN, deverá toda a OTAN responder. Tudo o que foi dito até agora é que realmente o míssil teria sido disparado pela Ucrânia e ele errou o alvo, porque ontem a Rússia fez mais de 100 disparos de mísseis contra a Ucrânia. Talvez tenha sido o dia com mais ataques russos desde o início da guerra. E aí esse míssil foi tentar interceptar um outro míssil, o míssil da Ucrânia, e se desviou e caiu em território polonês. Mas todo mundo já colocou panos quentes que foi um erro mesmo, não foi um ataque russo à Polônia, como alguns aventaram no começo. Foi um míssil ucraniano de fabricação russa, porque a Ucrânia tinha muito armamento russo também. Daí que pensaram que era um míssil ucraniano. Russo, desculpa, mas ele era ucraniano. E foi um erro. Morreram 2 pessoas na Polônia, tanto que a OTAN não se pronunciou a favor da entrada na guerra. Eles continuam ajudando a Ucrânia. Parto para a nossa última notícia, né, sobre a guerra da Ucrânia. Isso foi uma notícia de ontem. Rússia ignora apelo do G20 e volta a atacar Kiev e outras cidades da Rússia. Como eu falei, ontem foi um dia de muito ataque a prédios residenciais. Isto se configura um crime contra a humanidade, um crime de guerra pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, né, que só julga pessoas, e o G20 já vinha deixando claramente aí, afirmando que estava se reunindo para condenar este evento que tem comprometido a questão, deixa eu sair daqui, toda que envolve o envio de petróleo, mexeu com o mercado de petróleo, de gás natural, né? A capital ucraniana, que havia sido poupada desde a primeira fase da guerra, voltou a ser alvo de mísseis em setembro, quando aquela ponte que liga a Crimeia à Rússia foi destruída. O Volodymyr Zelensky, 7 milhões estão sem energia elétrica no país após os ataques. Mas, como eu falei, o G20 pediu o fim do bombardeio. Pessoal, chegamos perto dos 40 minutos. Opa, não pulei aqui. Esses são os livrinhos de a data eu coloco lá em cima, né? O azul e o salmão são de 2021. Isso foi um pedido dos próprios alunos. Eu me lembro direitinho disso, foi em setembro do ano passado, que houve um grande concurso do TJ, vem vindo um oficial de promotoria, já está dito que vai cair atualidades. O preto são temas de de dezembro a janeiro de 2022, sempre eu faço sequencialmente, né? E aí você tem que ver conforme o seu edital o que ele pede, se você tiver interesse. O azul, aí de janeiro a março, o rosa, de março a maio, temas, né? 50 de Brasil e 50 de mundo. O laranja, o volume 6, de maio a junho de 2022. Então, eu considero, para quem, pelo menos, está interessado, aí 4, 5, 6 são fundamentais para as provas de atualidades de 2028. E o último é o 7, né? De julho a setembro. Estou fazendo 8, já estou com 110 questões. Quero ver se bato 120, 130 até dezembro. Tá? É só entrar em contato pelo WhatsApp ou no Hotmart, tem aí também um link para você, se quiser adquirir por lá, mas pode ser diretamente comigo.
Se a pessoa adquire mais de 3, eu dou um bom desconto, ou dou um livro de graça e tal. Eu sei que as coisas estão difíceis para todo mundo, mas me dá um trabalho incomensurável produzir essas questões, porque são inéditas, sou eu que crio, né? E criar questão. Eu sempre digo, não é nem tanto pela questão, mas é o comentário. O comentário é que é o grande lance, porque ali você aprende mais e são sempre 100 assuntos diferentes. Ou seja, se você pegar de 2022, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, você tem 500 temas de atualidades para você ler. Eu sempre digo, fica tranquilo. Como é que eu vou guardar 500 temas? Não, você lê e na hora da prova você vai se lembrar. Porque eu sou uma entidade, eu apareço para você na hora da prova. E aí, como é que eu faço? Entra em contato comigo. Tá aí novamente os nossos endereços, né? O WhatsApp é o caminho mais fácil, porque eu já mando por PDF para você. Na hora, só fazer um Pix, eu mando o livrinho. Aqui, os endereços do canal Vencendo Concurso. Se você não é seguidor e não conhece o canal, está assistindo ao vídeo pela primeira vez, comenta aqui no nosso... Eu sempre gosto também de pedir para comentar nos nossos vídeos alguma coisa importante que você tenha, alguma dúvida, eu sempre respondo, né? Mais de 100 pessoas seguem o canal, passam a seguir o canal do Vencendo Concursos todo dia, porque reconhecem a qualidade do trabalho desenvolvido pelos nossos professores, que é uma equipe de super excelência e que não tem tanto jabá, né? Manda uma mensagem para o Cristiano, nas aulas ele oferece o WhatsApp, onde ele faz análises de editais, faz planos de estudo, né? E aí você também se organiza. Batendo os meus 42 minutos, me despeço dessa semana com 15 temas de Brasil e Mundo. Tivemos um feriado, isso parou um pouco, ficou muito lá por conta do barco que bateu na ponte Rio-Niterói, que interrompeu o trânsito, né? Causando um transtorno terrível aí lá no Rio de Janeiro, e ainda uma ressaca da morte de Gal Costa, né? Vamos que vamos, pessoal, porque virada de ano é virada de concurso. Não pense você que eles param, não. Ao contrário. Há muitos concursos na bica já autorizado e que estão para sair agora em novembro e dezembro, você vai ver. Escute o que eu estou falando. Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa semana. Até semana que vem.